É inadmissível que Lagarto, com 110 mil habitantes, não tenha uma única unidade de pronto atendimento 24 horas. Eu queria ser seu secretário de obras, porque eu queria ser candidato a deputado federal, eu queria que o senhor me desse essa oportunidade. Eu tremia feito vara de bambu para falar com ele. E aí ele olhou assim, tá bom, vou deixar. Hoje Itabaiana já ultrapassa populacionalmente e economicamente a cidade de Lagarto. É assim que você quer ser candidato, rapaz? Aprenda a discursar, faça assim, assim, assim. O que falta é boa vontade dos gestores, das pessoas que são da família Ribeiro. Eu sempre andei com meu pai, desde os meus 10 anos, ao lado dele, e via o trabalho que ele desenvolvia como secretário de obra, depois como deputado estadual. E eu sou um defensor da meritocracia. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Casa de Seu Papo, seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana, sou jornalista, assessora de imprensa. Esse podcast é uma realização da Sete Comunicação Estratégica, a sua empresa de assessoria e media training. E estamos aqui, claro, nos estúdios da Link Rádio Web. Hoje recebendo mais um convidado, um político, para variar, claro. Chama-se Sérgio Reis, né? O Sérgio de Almeida Reis, que foi deputado federal, muito jovem, aliás, o mais jovem do país à época, secretário da gestão do pai lá em Lagarto, Jerônimo Reis, secretário estadual no governo do João Alves Filho, falecido João Alves Filho, e atualmente é deputado estadual, numa passagem meio que relâmpago pela Assembleia. A gente vai entender o porquê dessa passagem relâmpago dele, porque, na verdade, ele ocupa o cargo de secretário de representação de Sergipe em Brasília. O que é que faz esse secretário? É só para dizer que está em Brasília trabalhando? Como é que funciona isso? Qual é a relação de institucionalização desse escritório com o estado de Sergipe? E, claro, conhecer um pouquinho mais das histórias de Sérgio lá por Lagarto, que é a sua terra natal. Ele vem de família política, quero já dar as boas-vindas. Lembrando que nós estamos aí conectados em todas as redes sociais, é só procurar por Casa de Seu Papo e, claro, baixar o Spotify, que é de graça, e acompanhar o nosso podcast, porque toda quinta-feira tem episódio novo. Sérgio Reis, não é o cantor, seja muito bem-vindo ao Casa de Seu Papo. Olá, Kátia Santana, minha amiga. Puder me permitir te chamar de Catinha, como carinhosamente eu sempre a chamo. É um prazer muito grande estar aqui com você, poder falar, né, com os seus telespectadores, ouvintes, de uma forma geral, para a gente, a partir desse momento, poder dialogar, né, sobre as nossas atividades legislativas, também no Executivo como secretário de representação em Sergipe, poder também falar sobre como foi minha atividade naquela época, em 98, quando eu fui o deputado federal mais jovem desse país. Vou começar pelo final. Vamos lá. Você esteve deputado estadual agora por um curto período, mais ou menos 15 dias como deputado, Sim. não é? E essa sua assunção à vaga de deputado, como suplente, primeiro suplente, porque o deputado titular, Jorginho Araújo, que é secretário de Casa Civil, se licenciou para exercer a função de secretário e você foi convocado como primeiro suplente para assumir. Como é que foi essa sua experiência no Parlamento Estadual? Pelo menos você não tinha passado ainda, né? Não, é verdade. E também não foi uma coisa que eu planejei ser deputado estadual, né? Foi uma coisa que aconteceu de forma repentina, assim, já nos últimos momentos, 45 do segundo tempo. Eu fui convocado pelo grupo, depois da desistência da deputada estadual Gorete Reis, mas, como homem público, a gente tem que estar preparado para todas as adversidades que a gente sempre acaba enfrentando. E eu fui convidado pelo governador Fábio Metidieri para optar entre ser deputado estadual, já que ele estava convocando Jorginho para ser o secretário da Casa Civil, ou optar em ser o representante do governo do estado, lá em Brasília, na representação. E eu disse ao governador: eu tenho muita experiência em Brasília, de alguma forma eu acho que eu posso ajudá-lo e ajudar o estado de Sergipe a concretizar, vamos assim dizer, ações muito mais rápidas e efetivas do que necessariamente estando lá no parlamento. Até porque o parlamento é o órgão quando a gente vai promover, apresentar projetos de lei, discussões, proposições, discursar, cobrar, fiscalizar, que esse é o papel do legislativo. E que às vezes é muito inócuo, né? Em alguns casos, não acho que aqui na Assembleia Legislativa seja o caso de Sergipe, mas nós temos uma atuação muito melhor para fazer, pelo menos nesse primeiro ano, nesse primeiro momento, como secretário de Estado. Eu tenho que aproveitar o gancho, né, da experiência que o nosso governador tem em Brasília, o conhecimento e o prestígio que hoje ele domina lá no meio dos ministérios, inclusive até com o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para tentar
facilitar, né, otimizar o tempo dele lá em Brasília. Claro que todo o mérito, né, que nós teremos é pela visão que ele tem, pela capacidade de articulação que ele tem e pela nova estrutura que ele está dando à Serese, que é a Secretaria de Representação lá em Brasília. Muitas das vezes os governadores não davam à secretaria a importância que deve se ter. Todos os estados têm uma mega estrutura, porque é onde tudo nasce, Kátia, é onde tudo acontece. Os recursos realmente de governo que podem ajudar ao estado a fazer um grande papel social estão em Brasília. Sim, as ações estruturantes, na verdade, o escritório de representação tem esse papel de fazer essa ponte entre Estado e ministérios, Estado e governo federal, para poder alavancar recursos e garantir que o Estado consiga fazer uma gestão próspera no sentido de obras estruturantes e tudo mais. Exatamente. Geralmente, você tem que estar no lugar certo na hora certa. Sim. Então, quando você tem relações institucionais com ministros, com governadores, com parlamentares, como é o nosso caso, você acaba tendo informações privilegiadas, vamos assim dizer, né? E você consegue se antecipar a outros estados, a outros órgãos institucionais para tentar buscar esses recursos. E o governador Mitidieri é um visionário, né? É um jovem que tem dentro de si uma capacidade de articulação muito grande, conhece como poucos também os corredores de Brasília e sabe do papel fundamental que tem o governo federal para o desenvolvimento de Sergipe. É tanto que já no primeiro mês, Cátia, ele já esteve presente com o ministro do Transporte. Nós estamos falando aqui de investimento de quase R$1 bilhão para Sergipe. R$1 bilhão. São muitos recursos na duplicação da rodovia ou da BR-101. Ele, de início, né, o próprio presidente Lula já esteve aqui já autorizando o reinício da duplicação da BR-101 Norte. Sim. E já está em fase quase conclusiva da licença ambiental para que ele possa, ainda no primeiro semestre, levar esse projeto à licitação e até o final do ano, com fé em Deus, a 101 Sul será licitada. Aliás, uma obra ad eterna, que nunca se acaba, né? Nunca começa e nunca termina, enfim. Mas voltando aqui para a Assembleia Legislativa, nesse seu período curto de parlamento, Sim. Qual foi a sua experiência? O que é que você leva da Assembleia Legislativa? Olha, é um período muito curto, na verdade, né? Mas propositivo. Sim, muito propositivo. Mas, na verdade, eu estava preparado para já sair na primeira semana. Mas o próprio governador me aconselhou a ficar até o final do mês, porque ele teria que levar alguns projetos de lei à Assembleia Legislativa. São projetos importantes, são bandeiras, inclusive, que eu defendo como deputado estadual. Nós temos que ver também a questão das OS, que é um assunto muito polêmico. As ordens de serviço. Não? As organizações sociais. Tá. São entidades privadas que podem gerir atividades econômicas do Estado em qualquer setor, seja da administração, seja da saúde, seja da segurança. E eu sou um defensor da meritocracia. Nós temos que ter, dentro do nosso papel de governantes, que a população tenha o melhor serviço, no menor tempo possível, que seja humanizado e com qualidade. Não importa se o Estado ele será o comandante disso daí, ou se vai transferir isso para a iniciativa privada. Então, a gente observando números e estatísticas que em outros estados já acontecem, né, cases de sucesso em diversos outros estados, é muito interessante, né, que quando essa iniciativa privada, dentro das regras, né, dentro de uma lei bem rígida, de comprometimento, que não é só do menor preço, mas da melhor eficiência, do melhor atendimento, são questões que nós temos que debater. E eu sou a favor que isso aconteça. Além disso, ele deve também encaminhar à Assembleia Legislativa, Kátia, projeto de lei para permitir a PPP da DESO. Você veja que isso já é uma... polêmica demais, mas necessária. Né? Totalmente necessária. Se você visitar os estados que fizeram isso, você vai ver uma diferença gigantesca claro na que qualidade. Há uma discussão aí muito forte em relação ao papel social que uma empresa pública cumpre e que a privada, óbvio, que a mola motriz dela não é o cuidado com o social, e sim com o financeiro. Isso talvez seja um prejuízo que precisa ser avaliado. Não? Mas aí onde é que está? Qual é o papel social da DESO? É dar água de qualidade, prestar um serviço de qualidade, fazer chegar água em todos os locais, e muitas das vezes o Estado ele não tem capilaridade financeira para fazer os investimentos que a iniciativa privada assim o tem. O grande
problema da DESO, eu acho que está na própria estrutura da DESO, né? Com altos salários de pessoas que deveriam estar aposentadas, porque já não produzem, nenhum demérito. Tá? Mas são pessoas que estão ali, aí tem um que diz assim, olha, eu não tenho culpa de a DESO colocar computadores, eu não sei mexer em computador. Ele já deveria estar aposentado, mas ele está lá recebendo um baita salário, mas ele não consegue trabalhar porque ele não sabe mexer no computador e a culpa não é dele, é da DESO que botou um computador para ele usar, entendeu? Então, e tem vários casos desse tipo, então sabe disso? são muitos funcionários que já poderiam estar aposentados, mas continuam lá pela questão salarial. Sim. Então, nós precisamos primar pela eficiência. Quando a população sergipana começar a receber água de qualidade em todos os locais, acabar com a falta de abastecimento, porque existe também, muitas das vezes no setor público, desvios de finalidade. Você pode ter certeza que existem inúmeros locais do interior do estado onde empresários, grandes produtores rurais acabam desviando a água. Sim. Para atividade econômica, aí, né? E isso daí, com a iniciativa privada, não vai acontecer. Sim. Então, vai diminuir muito o desperdício, vai melhorar a eficiência e, com isso, agora, Sérgio, a população vai os ganhar. servidores concursados da DESO, que são os que, de fato, trabalham, né? Carregam o andor, como se diz, têm baixos salários, é fato também. E esses servidores, como é que ficariam nesse caso? Bom, nós precisamos analisar como é que esse projeto está vindo, né? É importante preservá-los, né? Claro, não tenha dúvida. Os funcionários que são eficientes, que geram resultado, né? Que têm condições de ajudar no processo de mudança, de inovação, de qualidade, não tenha dúvida nenhuma que esses funcionários, se for o caso, até a própria empresa vai ter interesse porque vai estar trabalhando de forma alinhada, vamos assim dizer, com as novas diretrizes. Porque, de fato, não é justo você passar um tempo estudando para um concurso, ser aprovado num concurso e, de repente, chega, acabou, fui embora. Exato. Né? Não é justo, não é digno. Mas eu tenho né? certeza que o governo do estado tem um olhar social muito grande para essas pessoas e nós iremos encontrar uma maneira para que todos possam ter a oportunidade de trabalhar, seja no setor público ou seja no setor privado. Vamos para o começo da sua história. Bora lá. Sérgio Reis começou a vida pública muito jovem ainda. Você vem de uma família tradicional da política. Seu avô, Arthur Reis, foi prefeito de Lagarto, foi deputado estadual. Sim. Por vários mandatos. Sim. O seu pai também, Jerônimo Reis, foi prefeito, foi deputado federal, foi candidato a senador, não eleito. Sua tia, Gorete Reis, foi deputada estadual por alguns mandatos. E você, claro, vem aí nesse ciclo aí dos reis na política, dos bolibolis. E saramandaias. E saramandaias, né? Os dois grupos políticos de Lagarto, saramandaias e bolibolis, representados pelos reis e pelos ribeiros, que foram historicamente adversários por muitos anos, por muitas brigas, né? Brigas, assim, homéricas, e que hoje continuam adversários, mas mais civilizados hoje, né? A maturidade na época, né, não existiam redes sociais. Sim. O pau era maior. O coronelismo ainda era mais alto, mais pesado. Existia ainda a ditadura militar no nosso país, mas foi se evoluindo. O que não mudou, ao meu ver, ainda foi a forma dos nossos adversários trabalharem. Mas, fora isso, a cordialidade, pelo menos cumprimento. O respeito. Né? Deve preservar sim. Agora, me fala, que não existia no passado. Nunca existiu. Eu sei porque eu cobri política em Lagarto em alguns momentos e era bem difícil, assim. Você não podia passar na rua. Tinha que chegar lá escoltada, né? Era mais ou menos isso, né? Ou chamar você e diga, é seu filho que me respeite. Era mais ou menos assim. Mas, e aí, como é que é essa coisa da hereditariedade? Para você chegou, você entrou na política como secretário do seu pai. Sim. Não é isso? Como é que foi essa história para chegar a ser secretário? E também eu quero saber como é que é essa questão da hereditariedade. Como é que você cria identidade, cria postura própria, história própria, tentando se desvincular um pouco disso? Olha, Kátia, primeiro que para você entrar na vida pública, isso é um dom, na verdade, é um querer seu. Tudo que você coloca de cima para baixo não vai dar resultado. Então, eu comecei a minha vida pública desde cedo. Eu sempre andei com meu pai, desde os meus 10 anos, ao lado dele, e via o trabalho que ele desenvolvia como secretário de obra, depois como deputado estadual. Então, você já começava a ver, a perceber a forma social que ele trabalhava, a linha de amigos que ele criou dentro do seu currículo. E certa vez, nós criamos um agrupamento lá chamado Ala Jovem Lagarto para ajudar na eleição dele de prefeito em 1996. Eu era o presidente da Ala Jovem. Então eu saía de casa, peguei assim, aí meu irmão, pegamos Fábio Reis, ainda deputado federal. Pivete. Sim. Pedimos para a nossa assessoria
criar uma cartilha e colocamos assim, bota para votar 16, para incentivar a juventude de 16 anos a fazer o seu primeiro título. Isso em que ano? Em 96, 95, 96. Entrei de casa, comecei pelo Gameleiro. Isso daqui está marcado aqui na nossa memória. Primeira casa, sem conhecer ninguém, sem meu pai me pedir, e fomos. E aquilo ali começou a criar um vínculo com a juventude, começou a criar uma atividade política, e que foi muito importante na eleição de meu pai, porque a juventude entrou realmente em massa e nós conseguimos isso na eleição. Meu pai sempre foi um tipo de pessoa que nunca ensinou o filho a nada. Ele disse, olha, meu pai nunca me ensinou, então eu não sei ensinar, aprenda com os meus exemplos. Tá aí o meu exemplo. Que é a melhor forma de aprender. Quando chegou para escolher o secretariado, eu não sabia que ele ia colocar o secretário de Saúde, Educação, e eu com medo de falar com ele. Será que ele vai deixar? Será que ele não vai? Se eu quero ser candidato a deputado. Mas para isso, eu preciso que as pessoas acreditem, conheçam pelo menos um pouco da minha capacidade de trabalho. E eu acho que a melhor forma é sendo secretário de obras do município, porque Lagarto estava destruída, acabada, e a gente precisava reconstruir a nossa cidade. E aí, eu me lembro que, volta aí do dia 22, 23 de dezembro, meu pai deitado lá na cama, na casa dele, e aí eu e meu irmão, vamos falar ou não vamos, vamos falar ou não vamos, entravam os dois, né? Entramos no quarto dele, em pé, disse, pai, queria lhe pedir um negócio, cara, eu queria que o senhor me deixasse ser secretário, me tremendo. Você tinha que idade? 23, 22 anos. Eu queria ser seu secretário de obras, porque eu queria ser candidato a deputado federal, eu queria que o senhor me desse essa oportunidade. Eu tremia feito vara de bambu para falar com ele. E aí ele olhou assim, tá bom, vou deixar. Aí, o coração aliviou. Eu fui secretário de obras. Foi quando nós conseguimos fazer o calçamento lá do bairro Loyola. Fizemos diversas estradas que estavam completamente desamparadas pela administração. Reformas de escola, de colégio. E aí começou a minha vida. 1 ano e pouco depois, eu renunciei ao mandato de secretário. E aí, eu disse, você... candidato a deputado federal, vamos à luta. Ele nunca chegou para mim para dizer, vai fazer aquilo outro. Só dizia, procure fulano. Eu não sabia o que falar, tinha que aprender sozinho. Eu me lembrava como ele conversava, eu me lembrava de como ele construía a sua atividade política, e foi. Aí começou a engrenar. Eu lembro que o meu primeiro discurso foi lá em Salgado. Finado Nego da Farmácia, meu pai, Albano. E aí eu cheguei lá pensando que para discursar era como a gente fazia o programa Conversa ao Pé da Cerca, que meu pai apresentava. Era um programa de rádio, né? Programa de rádio e nos finais de semana nos povoados, Kátia. E aí eu comecei a brincar, tal. Eu sei que, Kátia, na hora que terminou o pronunciamento, o Nego da Farmácia me pegou pelo braço. É assim que você quer ser candidato, rapaz? Aprenda a discursar, faça assim. Eu gelei. E aí, depois daquele dia, eu comecei a criar, né, dentro de mim aquela vontade, aquela necessidade. Entendi o recado bem dado que o Nego da Farmácia me deu naquele momento. E aí as coisas foram fluindo novamente. Eu fui o deputado federal mais jovem do Brasil. Tive a oportunidade de estar ao lado de grandes lideranças nacionais, onde para mim foi uma universidade. Eu estava no PSD e lá discutimos medidas que foram fundamentais naquele processo. Você estava no PSD na época? PSDB, desculpa. PSDB está hoje. Eu fui eleito pelo PMN, né? O Sérgio Reis 33, que já vinha do meu pai, e logo em seguida fui para o PSDB, que era do Fernando Henrique, foi o governador Albano Franco que pediu fundou aqui, que nós mudássemos, mas então eu tive o prazer e a oportunidade de estar ao lado de grandes líderes nacionais, por isso que foi uma faculdade na minha vida pública. O sobrenome Reis aí continua pesando na sua história política. Sim. Mas em que momento você conseguiu se desvincular e criar vida própria? Olha, para você ganhar confiança não é do dia para a noite. Eu trabalhei para ser candidato a deputado federal. Eu tenho certeza que eu seria o deputado mais votado do estado depois da minha reeleição. Aí veio a verticalização. Pegou todo mundo de surpresa. Eu estava já no PDT e aqui em Sergipe ele só poderia se colocar com o DEM, Dr. João, PPS. Vamos explicar o que é verticalização para as pessoas entenderem? Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal à época, já após o período que você poderia pedir desfiliação. Naquela época, eu acho que foi uma ação para tentar ajudar que todo mundo se coligasse com José Serra, que era o candidato a presidente. E aqui em Sergipe, eu estava no PTB. E articulei para que meu pai fosse candidato a senador ao lado do Dr. João. Fizemos todo o entendimento, todo o acordo. Iríamos anunciar numa terça-feira. Viajei para Brasília na segunda. Na segunda saiu o programa do PTB. Já estava gravado há algum tempo e só falando das atividades de Albano. Aí, Dr. João liga para mim na terça-feira e diz, Sérgio, infelizmente seu pai ficou com a cara de Albano.
O marketing aqui está dizendo que não cabe ele mais na chapa majoritária. O acordo está desfeito. Agora, se você quiser ser candidato a deputado federal, eu lhe dou legenda, venha para cá. Então, só para entender, a verticalização era, faz-se uma coligação nacional e ela tem que ser repetida no estado e nos municípios. Perfeito. Do contrário, você não conseguia ser candidato. Exatamente. Né? Porque não ia ter legenda. Não tinha legenda. Foi o que aconteceu com o Pedrinho Valadares, teve 70 mil votos e não ganhou a eleição porque ele não atingiu o coeficiente eleitoral. Exatamente. E aí, Kátia, ficou aquele dilema. Tia Gorete já era candidata a deputada estadual, eu poderia ser. Meu pai, se eu fosse candidato a deputado federal, ele não seria candidato a senador, imagine. Fez um trabalho magnífico, prefeitos apoiando ele, o governador Albano Franco apoiando ele, e aí eu cheguei para ele também numa segunda-feira, porque, tipo assim, ele não teve coragem de me pedir para não ser candidato. Sim. E eu olhei no olho e disse, olha, meu pai, eu sou muito novo, não tenho apego a cargos, não tenho apego a poder. Se eu cheguei onde eu cheguei, eu também devo isso ao senhor. Como eu sou muito jovem, vamos fazer o seguinte, o senhor será candidato a senador, sem problema nenhum, e eu não serei candidato a nada. E assim foi feito. Meu pai foi o senador mais votado em todos os municípios, mas perdeu a eleição aqui por cerca de 30 mil votos aqui em Aracaju. Foi onde ele não teve voto. Falta de experiência, né? Nós não tínhamos, o discurso dele era muito do interior, e então, naquela época, acabou sendo eleito o senador de Dr. João. Sim. Se meu pai tivesse sido candidato, consequentemente teria sido senador, eu seria deputado federal. E aí, Kátia, depois disso daí, eu comecei a entrar na iniciativa mais executiva. Eu fui ser secretário de saúde do município Lagarto. Lá nós fizemos um trabalho gigantesco. Na gestão de Zezé Rocha. Zezé Rocha. E aí, durante o período que eu fui secretário de saúde, foi quando nós construímos lá o centro de pediatria, unidades odontológicas, colocamos o primeiro centro de especialidade do interior do estado. Eu lembro que nós tínhamos 15 equipes de saúde da família na nossa gestão, foi para 25, 100% de cobertura. Tinha uma saúde realmente de qualidade. Hoje mudou muito, deu uma regredida totalmente. Nós tínhamos, pesada, né? Naquela época, nós já tínhamos unidade médica de 24 horas. Que é curioso isso, Sérgio, só para a gente contextualizar, havia outrora uma disputa muito acirrada entre Lagarto e Itabaiana para ver quem mais se destacava, não só do ponto de vista econômico, mas em termos de desenvolvimento mesmo social, né? Sim. E Lagarto sempre esteve à frente. Mas de um tempo para cá ela ficou tímida, ela deu uma regredida. Itabaiana continuou prosperando, tem um comércio extremamente pujante, uma economia muito pujante, um povo corajoso, que bota cara, inovador. E Lagarto, ela deu um município enorme, mas tem um povo empreendedor, grandes negócios em Lagarto, inclusive, mas é uma cidade que acabou se intimidando em si própria. Ou é impressão minha? Olha, os números mostram, eles falam por si, Kátia. Recentemente, todos nós ficamos muito tristes, Lagarto perdeu o título de capital do interior. Hoje, Itabaiana já ultrapassa populacionalmente e economicamente a cidade de Lagarto. Nós temos aí cerca de quase 8 anos de atraso, de retrocesso no nosso município, não só na questão econômica e populacional, mas se você for para a educação, você vê aí mais de 2.000 famílias que reclamam ainda por não poderem colocar seus filhos nas escolas. Isso é uma questão política, de ordem política? Gerencial, claro, não tenho dúvida. O município de Lagarto, ele não investe em infraestrutura. O município de Lagarto não investe em saúde. Eu vou dar um exemplo. Saiu um número recente agora, cerca de 1.300 famílias, mães de família, não podem levar o seu filho para a escola, não podem trabalhar, porque não existem creches. Sim. O deputado federal Fábio Reis conseguiu uma creche, para você ter uma ideia, está lá paralisada há 6 anos. Agora, curioso é porque Lagarto sempre teve representante no parlamento, né? Sempre. Sempre. Vocês foram representantes. Sim. O Ibrahim Monteiro foi deputado, Valmir Monteiro foi deputado estadual, né, por alguns mandatos. O filho é deputado estadual reeleito, acho que 2 vezes. Gustinho Ribeiro foi deputado estadual, que hoje é deputado federal. Agora, a deputada Áurea Ribeiro, que é mãe de Gustinho Ribeiro, ou seja, tem aí uma sequência de representantes de Lagarto no parlamento e no executivo também. E o que é que falta para prosperar nesse contexto todo? O que falta, boa vontade dos gestores, das pessoas que são da família Ribeiro. Nós somos adversários do grupo de Valmir Monteiro, mas todas as obras que Fábio Reis levava, ele chamava o deputado Fábio, dizia, olha, essa obra aqui é do deputado Fábio Reis. Nunca se negou a construir ou levar adiante as ações que o deputado Fábio, sendo adversário, encaminhava para o município, diferentemente dos ribeiros. Kátia, para a gente conseguir o uso e ocupação do solo só através de medidas judiciais, nós temos 10 milhões de reais na Codevasf desde o ano passado, aguardando que a Prefeitura de Lagarto apenas diga à empresa que o uso e ocupação do solo está liberado
para ela executar obra de pavimentação, que tira o povo da poeira, da lama, que gera uma atividade econômica na área de construção civil e está lá parado. O provincianismo, então, impera. Exatamente. Isso é muito ruim para a população. A forma que os nossos adversários da família Ribeiro especificamente têm é melhor deixar o povo sofrer para que no período eleitoral eles precisem necessariamente do poder econômico que eles dominam e eles acabem levando proveito eleitoral disso daí. E o que falta? Para além da gestão, da eficiência Falta da gestão. Para além disso, uma atuação mais incisiva por parte de vocês enquanto adversários? Nós temos, todas as obras que existem em Lagarto são frutos de emendas do deputado federal Fábio Reis. Mais de 300 milhões de reais nos últimos 12 anos foram investidos com recursos do deputado federal Fábio Reis. 350 milhões. O CIE, que foi inaugurado recentemente, 4 milhões de reais, há mais de 6 anos depositado na conta da prefeitura e só agora foram inaugurar. E ainda tentaram passar para a população, Kátia, veja que de forma respeitosa, que os recursos não eram do deputado Fábio Reis. Sequer foi convidado para o palanque. Veja que descortesia, que falta de diplomacia, que falta de urbanidade. Coisa de política. De província. De província. E de política que não entende a grandiosidade da função que exerce. Kátia. Voltando aqui um pouquinho saindo dessa discussão que não vai para lugar nenhum, porque infelizmente é cultura, né? Estilo, né? Quais são os maiores desafios hoje, não só de Lagarto, mas da região Centro-Sul como todo, que foi uma região muito próspera por muitos anos, né? Geração de emprego. Uma das ações que eu quero desenvolver como secretário de governo, e é um dos motivos pelos quais eu vou lutar durante pelo menos esse ano, a gente já conseguir efetivar, é a construção de um distrito industrial no município de Lagarto. O deputado federal Fábio Reis já nos garantiu que está encaminhando recursos para o governo do estado, fazer a desapropriação de uma área de terra e aí a gente, de alguma forma, conseguir a infraestrutura necessária para gerar emprego e renda no nosso município. Essa é a nossa prioridade. Sim. Além disso, os gargalos na área de saúde. Sim. É inadmissível que o Lagarto, com 110 mil habitantes, não tenha uma única unidade de pronto atendimento 24 horas para atender a população carente. Aí quando precisa, vai para onde? Vai para Simão Dias, vai para Buquim, vai para Itabaiana. Que não é tão perto, né? Que não é tão perto. Além disso, o governador pretende fazer o quadrilátero do desenvolvimento, duplicando a rodovia que liga Lagarto até a BR-101 e duplicando a rodovia de Lagarto que liga até Itabaiana, fechando esse quadrilátero que vai, na verdade, colocar Lagarto e Itabaiana num centro de desenvolvimento regional, possibilitando investimento de grandes empresas que precisam de logística, principalmente na área de rodovia, para poder se instalar em nosso estado. Estamos quase com o tempo estourado, mas eu quero lhe perguntar uma coisa. Você foi candidato a deputado estadual na última eleição, perdeu por poucos... 355 votos. 355 votos, pouquíssimos votos, né? Sim. O que faltou? A autoconfiança, além dos votos, faltou voto, claro, a gente sabe disso. Mas foi a autoconfiança demais que lhe fez... Também, mas não foi só isso. Eu fui instado a ser candidato faltando pouco mais de 90 dias para as eleições, com a desistência de Gorete. Basicamente, quase todas as nossas lideranças já estavam comprometidas com alguns outros candidatos. Visto também porque a deputada Gorete Reis, à época, tinha desistido de ser candidata, sim, também liberou suas lideranças. Mas a autoconfiança, sim, eu acredito que sim, foi o maior problema que eu existi. Além, eu me preparei para coordenar a campanha do meu irmão, o deputado Fábio Reis. Era a minha prioridade, era a nossa prioridade. E de repente virou candidato. Virei candidato. E gato com dois sentidos não pega rato. Sim. Então eu fiz uma projeção e algumas cidades falharam, mas isso serve de lição e de aprendizado. Quem conhece Sergipe, conhece um pouquinho da história de Sergipe, sabe que, apesar de estar em família, Sérgio Reis, Fábio Reis e Gorete Reis, tia, tem aí uma relação um pouquinho arranhada. Como é que está essa relação hoje? Não acredito que tenha relação não arranhada, não. Da minha parte, de forma nenhuma. E creio também que da parte de todos há um diálogo. Claro que às vezes você diverge de forma pontual em algumas questões, mas do ponto de vista familiar, isso já foi completamente superado. Do ponto de vista político, se houver qualquer tipo de pensamentos que não possam convergir, nós temos um ano aí pela frente para a gente construir. Para conversar, tomar uns cafés e tomar relaxar. Café, tomar suco, refrigerante. Vai estar tudo unido, Catinha.
Vambora. Sérgio, agradecer a você por estar aqui com a gente na Casa do Seu Papo. Obrigado a você. Colocar a casa à sua disposição, entre a casa é sua. Quando quiser voltar, está convidado sempre. Obrigado a você. Viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Nós ficamos por aqui, a Casa do Seu Papo fica por aqui. Toda quinta tem episódio novo. Não esqueça, nós estamos aí no Spotify, que é gratuito. Você baixa lá, é gratuito, e acompanha todo o episódio, tá? Estamos aí também no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn e no YouTube. E sem contar com o nosso site, é casadeseupapo.com.br. Lembrando que a Casa do Seu Papo é um podcast de política e sobre política, uma realização da Sede Comunicação Estratégica com apoio da Link Rádio Web. A gente se fala mais tarde, outro dia. Um abraço, até mais.